Vocês são fracos. Foi o que o médico escreveu no receituário para um farmacêutico após esse profissional ter pedido para o paciente retornar porque ele não entendeu a letra do médico. Esse receituário, ele não revela apenas uma conduta inadequada individual desse médico. Ele expõe o reflexo direto de brigas históricas entre conselhos profissionais, disputas de território, de mercado, poder simbólico e aí essa briga por narrativa pública. Enquanto o paciente, que deveria ser o centro absoluto do sistema, ele continua sendo reduzido a uma justificativa de segurança para a punição do profissional. Mais uma vez, o que aparece de forma escancarada é a necessidade de uma cultura punitiva do país, onde o debate rapidamente se desloca para quem ofendeu, quem notificou, quem vai punir quem, enquanto o cuidado, que deveria ser o eixo de tudo, é um pano de fundo aí irrelevante. Diante de um erro ético ou de uma conduta inadequada, a resposta quase que automática é a exposição pública, a nota de repúdio, a notificação ao conselho e a busca por uma sanção. Não existe um espaço institucional estruturado para uma educação continuada conjunta, por uma mediação técnica, por uma análise do processo ou para alinhamento aí de papéis e de responsabilidades. A lógica é binária. Errou, pune, expõe, silencia. E depois de tudo isso, tudo segue como sempre foi. Educação continuada não é protocolo clínico. Educação continuada é criar espaços permanentes de diálogo interprofissional. É alinhar expectativas entre quem prescreve e quem dispensa. Revisar fluxos, discutir falhas sem humilhação. Fortalecer o sistema para que o erro não se repita. É olhar para o que é recorrente, chamar as pessoas aí para ouvirem as dores aí dos dois lados, com foco em melhoria, em segurança, em aculturamento. E o que eu faria aí de forma obrigatória? 1 ano, uma vez por mês, um dia inteiro, ouvindo, né? Sobre segurança do paciente, sobre cadeia medicamentosa segura, sobre comunicação efetiva, sobre ética, sobre respeito, acompanhando um farmacêutico no balcão, acompanhando um médico no plantão. Medidas disciplinares educativas conjuntas. Mas se nem os conselhos se conversam e querem punir os profissionais, muito improvável que isso vai acontecer. Fica muito claro quando a gente precisa responder uma ouvidoria ou uma reclamação. A gente explica tudo o que aconteceu de forma técnica, de forma transparente, de forma efetiva. Apresenta aí um projeto de treinamento conjunto. Aí a pessoa responde assim: ok, perfeito, mas como que você vai punir o profissional? E só encerra se tiver uma punição de alguma forma. E não é à toa que me perguntam com frequência por que os conselhos não levantam a bandeira da descriminalização da saúde. Que na realidade não é nem da saúde, né? É de qualquer profissional, independente de ser da área da saúde ou não, mas depois a gente conversa sobre isso. Historicamente, os conselhos foram estruturados para julgar, para regular, para punir condutas individuais e não para analisar sistemas, processos e contextos complexos de cuidado. Até porque eles eram mais simples, né? O pensamento que sustenta os códigos profissionais, ele é essencialmente normativo e disciplinar, construído numa outra época, com uma outra lógica social, quando se acreditava que controlar pessoas seria o suficiente para você garantir qualidade, segurança e ética. Só que não é. Educar exige tempo, investimento, diálogo interprofissional, revisão de processos e, principalmente, humildade institucional para reconhecer que ninguém controla o cuidado sozinho. E da mesma forma que tem médico que desqualifica farmacêutico, enfermeiro e outros profissionais, também tem farmacêuticos, enfermeiros e outros profissionais que colocam aí os pacientes contra médicos. Isso não é uma falha moral isolada. É reflexo da formação fragmentada, de gerações diferentes convivendo aí no mesmo sistema. Esse médico tem mais de 70 anos. De modelos hierárquicos antigos que ainda estão vivos e da ausência quase total de espaços institucionais de mediação e de aprendizado conjunto. E, por óbvio, de conselhos que muitas vezes agem exatamente dessa mesma forma. O Brasil ainda vai chegar ao ponto de precisar de um conselho superior que gerencie todos os conselhos de saúde com foco real na assistência do paciente. Esse episódio não tem relação com a prescrição em si. Ele é um reflexo do posicionamento político e antiético entre os conselhos profissionais. A solução passa por educação permanente, respeito, comunicação efetiva e aculturamento. Talvez a gente possa até fazer algo mais simples. Tranca todo mundo numa sala, coloca ali no cantinho do pensamento e só deixa sair depois que se tornarem adultos o suficiente para entenderem que o foco é a segurança do paciente e não a reserva de mercado nem os egos profissionais. Vergonhoso. Descriminaliza Brasil.